Olá, esse é o PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade. Sejam bem-vindos. Hoje a gente traz uma informação muito interessante. Tem dinheiro do governo do estado para quem quiser investir em desenvolvimento de projetos nos municípios. Mas para entender direito como que esse dinheiro deve ser investido e como aproveitar essas oportunidades, a gente convidou a superintendente executiva do Paraná Cidade, a engenheira civil Camila Scucato, muito bem-vinda, para explicar para a gente. Afinal, esse dinheiro, ele tá lá, mas ele não é um dinheiro que é para todo mundo. Tem que ter projeto, tem que ter preparo, tem que ter técnica. Quer dizer, existem alguns critérios, né? Isso que a gente vai discutir hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. Agradeço o convite daqui de mais uma vez estar participando aqui dentro do CREA, né? Eu, como engenheira civil, né? Estar à frente de um órgão que lida com os municípios e com engenharia pura todo dia, né? É na análise de projeto e na parte de supervisão de obras nos municípios. Então, realmente, a gente tem um volume aí considerável de recursos, né? Que o governador Ratinho, nesses 8 anos aí, conseguiu trazer para a gente melhorar a situação financeira, né? Junto com a Secretaria da Fazenda. E, realmente, os municípios estão demandando, estão sendo solicitados recursos e os recursos estão lá. E o que falta? Projetos, né? Então, a gente vê aí que os municípios estão começando a entender que aquele município que tiver projeto de engenharia vai ter o dinheiro e vai conseguir efetivar muito mais rápido, né, a ação para a população utilizar, né? Seja numa escola municipal, uma creche, uma praça. Tudo envolve, né, a Isso. engenharia pública. Camila, o que você vê como o principal empecilho? Acredito que esse entendimento por parte das prefeituras de que ter engenheiros não só civis, mas sobretudo aqui dentro do que a gente está falando, é essencial. Eles já estão começando a entender. Fora isso, quais que você vê como os principais obstáculos para a engenharia pública nos municípios do Paraná? Veja, eu vejo assim que, por exemplo, bem aqui no estado do Paraná, a gente tem 399 municípios, né? Então, a gente tem desde aquele município com 4 mil habitantes, como uma capital igual Curitiba, né? Então, a gente vê aí que cada um tem uma dificuldade, né? Então, é muito difícil um município do interior de 4 mil conseguir ter um corpo técnico de engenharia ou uma multidisciplinaridade para tocar suas obras, né? Então, aos poucos, eles estão encaminhando que eles têm que ter um engenheiro civil. Às vezes eu brinco, né? Eles preferem pagar advogado do que engenheiro, né? Então, a gente vê aí que eles estão, desde 2023, agora em 2024, que são novos prefeitos. Muitos não eram prefeitos, vieram da iniciativa privada e eles estão tentando fazer a coisa acontecer. De fazer credenciamento de engenheiros nos municípios, credenciamento de empresas, contratando empresas para fazer os projetos. Porque, assim, a maior dificuldade é um engenheiro no município fazer um projeto. Porque esse engenheiro, ele faz tudo daí, né? Ele vai para a área de IPTU, ele não consegue parar não pra consegue. fazer o projeto. Então, assim, daí não consegue se efetivar esse projeto tão rápido, né? Então, a gente tem vindo aí, realmente, por exemplo, no último ano, o Paraná Cidade, no âmbito da Secretaria das Cidades, nós aprovamos 4 bilhões e meio em projetos de engenharia de diversas ações, desde uma pavimentação, que o nosso carro-chefe é o Asfalto Novo Vida Nova, que é o programa que pavimentar as vias em leito natural, entregar iluminação de LED, calçada, acessibilidade. Então, assim, a gente vê aí que a engenharia ela está em todo lugar. E os municípios começando a entender isso, a gente vai conseguir efetivar e realmente aplicar o dinheiro público que a gente paga diversos impostos, né? Para realmente a população ser beneficiada com isso, né? E essa destinação de recursos, como é que ela funciona? Qual que é o caminho que o prefeito deve seguir para ter acesso a esse recurso? Primeiramente, ele tem que fazer como eu posso dizer, um cardápio de projetos, né? Ele tem que elencar as suas ações, o que ele quer, providenciar os projetos e ir até, né, no caso lá, o nosso secretário, solicitar, olha, eu quero fazer uma creche municipal, o meu projeto é tanto, o meu recurso é tanto, ele vai avaliar, né, as ações lá dentro da secretaria devem estar no plano diretor, que é uma outra ferramenta aonde condiz, né, para fazer a orientação do seu município. Então, assim, você vê que é tudo articulado.
evoluiu muito. Desde 2019, que eu tô à frente da diretoria e, né, fui já secretária de Estado também no ano passado, em 2025. Então, você vê, assim, que tá crescendo, né? Tá se fazendo acontecer. Então, os municípios, eu acredito que nas futuras gerações, eles vão ter corpos de engenharia aí para poder tocar tudo isso, né? Eles vão se estruturar para tudo isso, porque senão eles não vão conseguir usar o recurso, e porque, né? de repente, eles vão entender que isso volta para a sociedade de uma forma... Né? Existe um investimento nesse corpo técnico, Isso. mas isso volta para a sociedade de uma forma bem consistente. É, né? eles são muito contra... eu tô gastando dinheiro para fazer projeto. Não, projeto é investimento. Você tá investindo. Assim, você reservar um recurso, 100 mil, 200 mil, 300 mil para fazer projeto de engenharia... Cara, você vai ter uma obra de 5 milhões, 10 milhões, 14, 20 milhões, entendeu? Associada ao nome dele, né? Isso. Não vamos esquecer Isso, desse detalhe. e assim, importante. eles precisam entender, né? A gestão passa. A gestão tá ali, 4 anos mais 4, só que o município tá ali, a população tá ali e ela que tem que ser a beneficiada para isso, né? Então, realmente, a gente fica bem feliz quando a gente chega em grandes números, assim, como aprovar 4 bilhões e meio em projetos, né? Para os 399 municípios, num ano que os prefeitos acabaram de entrar, né? Porque em 2025 já seria, né, o primeiro ano de gestão, né? Então, Sim. a gente viu aí a evolução. E, claro, o perfil do nosso estado, né, perante o nosso governador, que ele sempre falou, quem tiver projeto vai sair na frente, né? Então... E o Paraná Cidade atua de que outras formas, assim, dentro disso? Então, o papel do Paraná Cidade a gente sempre foi o agente técnico operacional da Secretaria das Cidades, que antigamente era a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, né? Então, a gente faz todo o acompanhamento do município. Então, ele solicitou o pedido dele lá no secretário, entra pra gente e a gente faz toda a análise de projeto para viabilizar esse projeto, faz todo o suporte jurídico da parte de licitação, a gente entrega minutas de edital. Quando vai aprovar a licitação, tem o corpo técnico e jurídico aprovando essa licitação, a gente autoriza ele contratar e nós fazemos toda a supervisão da obra. Então, ou da ação. Nós cuidamos de ponta a ponta. Né? Uma assessoria bem... E em 2025, nós tivemos a possibilidade de virar o agente técnico operacional da Secretaria da Agricultura. Então, o Paraná Cidade agora está também aprovando projetos de estradas rurais. Olha que legal. Estamos também atendendo a Secretaria de Desenvolvimento e Família, do secretário Carbone, que tem lá o programa Infância Feliz, que é as creches, né? A implantação de 300 creches nos municípios, os CREAS e CRAS. Então, nós também estamos fazendo essas avaliações na mesma metodologia com a CECID e também com a Secretaria da Mulher, Idoso e Igualdade Racial, da secretária Leandre, né? Que é engenheira civil. Sim. Também. A gente também está fazendo esse apoio para eles. Então, assim, o Paraná Cidade ele virou um órgão articulador e podemos dizer assim que praticamente todas as obras municipais, o Paraná Cidade tem a governança ali de fazer esse acompanhamento técnico e jurídico, né? O corpo técnico do Paraná Cidade, a gente acho que vai chegar aí nos próximos dias a quase 80 engenheiros civis, né? Temos engenheiros ambientais, temos engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, né? Vamos ter um novo certame seletivo para várias áreas, até para arquitetos, engenheiro cartógrafos, né? Então, assim, a gente é uma multidisciplinaridade grande aí que a gente realmente está conseguindo aí aprovar os projetos, liberar todas essas licitações e os municípios iniciarem essas obras. Falando nisso, a gente tem o projeto Mais Engenharia. Sim. E alguns não, muitos projetos do Mais Engenharia, muitos municípios que foram contemplados, eles já estão desenvolvendo projetos com verba destinada pelo Estado. Sim. Uhum. Como é que o governo está vendo isso? Como é que é a relação entre o governo e o Paraná e o projeto Mais Engenharia? Como é que está sendo essa relação? Então, até antes de ter esse programa, né, eu cheguei a vir conversar com o presidente Clodomir dessa dificuldade que os municípios têm, né? Então, assim, nós temos engenheiros de diversas, né, que trabalharam em diversos lugares, né? Então, por exemplo, quando sai um recém-formado,
né? Ele nunca teve a chance de trabalhar, então ele passa num certame seletivo, num concurso, ou ele é empregado em alguma prefeitura. Então, assim, até ele entender tudo isso. E quando o presidente Clodomiro comentou, né? Não, a gente vai fazer, eu disse, olha, eu acho sensacional. Porque você está capacitando a pessoa lá na ponta e ele vai trazer o retorno para o município. E e de alguma forma vai elucidar para o município, para as pessoas que estão ali, e para a própria população que pode depois exigir que tenha-se isso, porque ela vai ver ali que o negócio funciona. Não, né? eu realmente, assim, quando deu o volume de municípios, né? Que assim, só 50 que estão participando, então eu falei que são 399, né? Se a gente for olhar aí, 70% dos municípios são abaixo de 20 mil habitantes. Né? Que para você ter um engenheiro lá no quadro é muito difícil. Então, assim, eu achei que foi um programa aí muito bem estruturado, que realmente vai dar retorno. Eu não sei ainda se já entrou algum projeto pra gente que foi elaborado pelo programa da Mais Engenharia. Eu sei que vários municípios que foram contemplados estão já desenvolvendo, mas acho que ainda não chegou nada para mim lá. E quando chegar, eu prometo que eu dou o feedback de como foi. Legal. Camila, eu queria fazer outra pergunta para você. Você foi a primeira mulher secretária das cidades. Isso. E você sempre ressaltou muito o conhecimento técnico, o aspecto técnico. E a primeira profissional do sistema, né? A assumir também, além de mulher. Como que é isso para você? Olha, é um desafio grande, viu? Porque assim, quando os homens já estão bem acostumados, né? Então, para a mulher, a gente tem que se provar todo dia, né? Então, no início, lá, quando eu entrei lá na diretoria, em 2019, que eu fui convidada, tinha até bolão, né? Mas ela... Porque eu sempre fui uma pessoa com um gênio muito difícil, né? Mas isso é perfil de cada pessoa, né? E deixa eu colocar aqui que mulheres que falam abertamente sobre suas ideias e... Assim como qualquer homem em alguma posição de um pouco mais de poder, são tratadas como mulheres difíceis. Isso, né, então assim, eu tive que ir conquistando esse trabalho, né? Eu agradeço imensamente, tipo assim, o nosso conselheiro Augustinho Zucchi, que foi o secretário e que me deu a chance de ser superintendente executiva, e também o governador, né? Porque assim, ele confia no meu trabalho, porque quando ele me convidou para ser secretária, né, naquele período de 11 meses ali, era um desafio grande, né, porque assim, eu tinha que cuidar da secretaria, que é parte política, né, e eu tinha que também administrar o Paraná Cidade, porque o secretário acumula a superintendência do Paraná Cidade, né, eu no momento sou a superintendente executiva, então eu tô abaixo do secretário, que é o superintendente. Então assim, tudo vinha para mim. Então, eu estava com 2 instituições ali, né? A gente conseguiu fazer bastante coisa. E, realmente, eu fiquei, assim, muito lisonjeada, né? De ser convidada. E assim, a gente é sempre desafiado, né? Então... assim, eu querendo ou não, eu sou realizada profissionalmente. Quais são os desafios de agora no Paraná Cidade? Que você tem... Desafios e planos. Então, esse ano é um ano desafiador, né? Já começou desde o dia 5 de janeiro. É um ano eleitoral que a gente tem prazos para atender. Nós temos que fazer acontecer tudo e aprovar tudo que a gente pode e ter medição até o dia 6 de julho. Então, a gente tem o que a gente leva um ano, né? Que nem o ano passado, um ano para aprovar. Nós temos aí 5 meses para aprovar o máximo de projeto, né? Para entregar para os municípios, daí tem o período eleitoral que não pode passar o recurso. Então esse vai ser o maior desafio, a gente rodar tudo isso e se tiver que pegar na mão do município a gente vai ter que fazer, porque tem medição, né, das obras, os municípios são os fiscais, nós somos os supervisores, né? Então, eles têm que fazer um relatório fotográfico, eles têm que fazer os vídeos, têm que medir a obra, né, mensalmente. Então, assim, e prestar um trabalho... contas, isso, né? Afinal de contas, é o dinheiro público. Então, assim, esse ano, por ser um ano de governo, então, nós temos ainda todos os recursos que os deputados destinam também, né? Então, também é a eleição dele. Então, a gente tem a eleição do nosso governador, independente do cargo que ele vá, o nosso futuro governador, né? Daí tem os deputados, tem senador. Então, assim, é um trabalho, assim, esse ano vai ser desafiador, porque o volume de coisas que a gente tem para poder rodar.
Assim, um número por cima, eu tenho mais ou menos só em liberações de recursos girando em torno de... que eu tenho que efetivar, a gente teve mais de 70%, 80%, 3.700 bi. Eu já estou rodando nos municípios. Então, assim, é um volume considerável, né? E o Paraná Cidade ali, como ele é multidisciplinar e a gente tem regionais no estado inteiro, temos que vestir a camisa ali e fazer um negócio acontecer. E conhecer a realidade de cada município, né? Também. Eu acho que esse é o grande desafio. Você roda muito pelos municípios? Não, eu não tenho ido muito, porque assim, né? Eu sou extremamente técnica, né? Então, às vezes os municípios, eles vêm até mim para resolver problema de obra, é medição que não saiu, é empreiteiro que executou errado, é questão de aditivo, é tirar dúvida, análise de projeto. Então, assim, quando eu saio, realmente, quando eu volto, o trabalho tá dobrado, sabe? Então, assim, até estive em Londrina uma semana atrás, que eu fiquei 1 dia e meio fora. Nossa, essa semana teve um dia que eu cheguei 7 horas da manhã e saí 7 horas da noite, porque eu tinha que colocar tudo em ordem, né? Então, assim, realmente, o nosso papel lá é bem técnico, né? A parte da política, quem faz é a secretaria, é os assessores, o secretário, né? Mas você que já esteve em ambos os lugares, entende que são... que devem andar juntos, né? A gente vê até o presidente Clodomir tem falado muito sobre a necessidade, inclusive, do CREA atuar nesse contexto político e de conversa com as secretarias, conversa com o governo, conversa com os municípios. Eles andam juntos, né? A gente, por exemplo, nós que somos técnicos, a gente entra num cargo político, né? A gente tem que aprender a colocar na balança, e normalmente o não é o que mais pega, né? Porque um prefeito não quer receber não, né? Ou dizer assim, ó, não dá pra fazer, né? Até eu brinco que quando eu chego no não é porque eu vi todas as possíveis soluções, e que se tem alguma coisa que pode dar problema, é não. Até eles falam, eu gosto de vir com a Camila porque a Camila é franca, ela fala a verdade. Mas assim, é pra não... Nem o CPF do prefeito, nem do secretário, nem das pessoas que estão ali, né? Até mesmo dos engenheiros que estão, né, na frente da análise ali, que tem algum problema, né? Então, realmente, a gente tem que colocar na balança. O CREA, ele tem ido nas nossas obras, porque a gente tem recebido nossas placas de obra, e daí tá lá o adesivinho do CREA, que aquela obra tinha sido... E pra mim, assim, eu acho que é importante, entendeu? Até no dia que eu tive com o presidente, eu falei... o CREA tem poder. Por exemplo, quando a gente envolve o TCE, eles têm medo. Porque o TCE bloqueia a conta, multa e tal, né? Então, assim, o TCE e MP são tudo, né, vilão. Então, eles têm medo. Eu falei assim, olha... E eu falei pro presidente Clodomir, é importante o CREA estar próximo dos municípios. Porque vocês estão daí olhando... Não é porque é um conselho, mas assim, demonstrar a importância do porquê que precisa ter engenheiro qualificado. A valorização dos nossos profissionais, isso, né? Mesmo. Mas tem um profissional que sabe o que está fazendo ali, que é bem preparado. Só que não adianta só ficar falando, né? Tem que fazer. Então, por exemplo, o programa Mais Engenharia traz muito isso. Mas foi um passo. Né? Eu acho que foi um passo bem interessante dado, e que eu acho que tem que continuar. E agora a gente tá com um novo programa, porque daí as coisas vão, uma coisa puxa a outra, né? Tem o Mais Engenharia que tá rodando, agora a gente iniciou no fim do ano passado já o BIM Capacita. Legal. Que é um programa para capacitar engenheiros, né? Com o BIM, porque hoje em dia... Você que é engenheira civil sabe bem mais do que eu, que sem o BIM, precisa do BIM hoje em dia, né? Sim, então, os projetos, eles não são mais aceitos se eles não forem feitos em BIM, né? Então, a gente tem o decreto do Estado, né? Tava valendo até dezembro, então virando para esse ano, seria obrigatório apresentar em BIM, mas aí a decisão do governo foi prorrogar até agosto desse ano. Tá. Então, assim, a partir de setembro... os municípios não poderão mais fazer justificativa dizendo por que não fez no BIM, né? Então a gente está aceitando os projetos sem ser, né, em BIM. Também estamos estruturando lá dentro para realmente, veja, os engenheiros às vezes têm dificuldade no AutoCAD, né? E o BIM, lógico, é uma metodologia que veio para ficar, né? A gente vê aí a Ponte de Guaratuba, né? Que ela tá sendo acompanhada, né, pelo BIM, mas é uma coisa nova.
né? Então, assim, se não se capacitar, se não tiver os softwares realmente, porque a gente viu, assim, algumas empresas que vendem os softwares começar a sair pelos municípios vendendo software. O município não sabe nem o que ele precisa usar, entendeu? Por exemplo, o Paraná Cidade já teve que comprar softwares para a gente fazer análise de projeto em BIM e não fazer projeto em BIM, né? Porque, assim, são ferramentas diferentes. Mas o município vai precisar ter as ferramentas. Então, a gente vê que às vezes tem um oportunismo ali. Vamos começar a vender os softwares. O município não sabe nem por onde começar. Então, ele é, por exemplo, a pessoa que está agindo de má fé, ela vende e fica falando lá. que é BIM, e no final das contas o governo não tem nem a capacidade de ler aquele arquivo porque ele é de uma ferramenta diferente, né? Ferramenta padrão. Isso, porque é importante, entendeu? Os municípios também, porque assim, você tem um leque grande, né? Você tem Revit, ArchiCAD, tem diversos, né? Tem o software que faz o orçamento, tem o software que lê o orçamento, então assim... E às vezes, por exemplo, o Paraná Cidade... A gente faz parte lá do GTBIM do estado, né? E daí a gente foi lá até a CEIU, na Lorraine e tal, pra gente poder testar os softwares e ver qual se adaptava pra gente. Porque assim, adiantava a gente sair e comprar tudo se a gente não vai usar? Imagina. Não. Então assim, como a gente analisa projeto em BIM, nós compramos softwares para fazer a avaliação em BIM. Então, é assim, aquela questão da compatibilidade, a parte do orçamento. E os municípios também é importante isso. Porque, às vezes, um profissional não se adequa num sistema, mas é melhor no outro. E não dá para sair comprando software assim, Sim. porque eu tenho que atender. E daí você compra e não capacita teu engenheiro, entendeu? Daí fica lá um Vai custo. ser padronizado, então? Então, o Paraná Cidade... tipo, a gente já tá com os softwares de BIM para nossa metodologia, então, e a gente fez um plano, até a gente tá fazendo essa atualização, de quais softwares seriam para o município. Mas, assim, o próprio GTBIM lá, da coordenadora Lorraine, lá na CEIU, eles orientam. Então, assim, eles têm o laboratório BIM que tem a oportunidade de ir lá e testar os softwares, E isso entendeu? qualquer engenheiro de qualquer prefeitura do Paraná pode... Sim, porque o estado do Paraná, ele tá cobrindo os municípios também, né? Tá fazendo capacitação, tá levando isso para os municípios, né? E o estado também está, né, fazendo suas obras em BIM também, né? Então, daí, assim, a parte de construção civil tá mais evoluída, né? Muito mais evoluída do que uma pavimentação, né? Então, você vê, assim, que ainda não tem parametrização ainda para pavimento urbano, né? Então, a gente tem aí trabalhado bastante a equipe lá para a gente poder deixar da melhor maneira possível para o município, para não ser mais um problema para ele, entendeu? Seria tipo quando você vai mandar um arquivo assim, aceitamos PDF, JPEG e tal formato. Seria mais ou menos isso que está para ser padronizado. Isso mesmo. Legal. Eu não sabia desse. Eu achei que BIM era um formato só. Eles usam o IFC, né? Porque assim, eu já me formei há algum tempo, né? Então, para fazer o BIM, eu teria que fazer algumas capacitações, né? Na minha época era AutoCAD, né? Então, quem tinha AutoCAD já tava tudo certo, né? Então, assim, a gente tem vários IFCs lá. O IFC é o mais padrão, né? Então, ele tem que entregar aquele arquivo pra gente, né? Pra poder entrar no sistema e poder ver. Porque você parametriza tudo, né, no BIM, né? Daí tudo... fica mais... você traz agilidade para verificação e daí, disso, para ir para... conseguir o recurso. Alguns projetos que falavam que entregavam em BIM, às vezes era só o arquitetônico. Às vezes era um... Daí teve um projeto, eu não vou falar o município, o nosso arquiteto, né, o Davi Perim, ele colocou no sistema e tal, daí era assim, era a tubulação passando na viga, era a porta na posição que ia ser um precipício, porque não tinha escada, não tinha nada. Então, assim, é interessante. Daí, quando a gente questionou, o município, não, é que a gente não fez tudo em BIM. A gente fez uma ou outra prancha, então pronto, pelo que a gente já conversou com o pessoal especialista, o BIM nem deixa você fechar um projeto que tenha esse tipo de erro, né? E daí, quando a gente pegou os arquivos e juntou, pra gente poder ver a compatibilidade, então, assim, era tubulação passando no meio da viga, era tomada no meio da janela. Já estava errado de várias formas, então, né? Daí eles, não, a gente fez um ou outro projeto, então, assim,
né, disse que estava em BIM e não estava, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem feito alguns projetos padrões em BIM, né? Então, a gente tem um projeto padrão que é o Ponto Paraná, a gente já fez em BIM. É uma construção modular, né, que é os Pontos Paraná. O primeiro vai ser em Jurana, então assim... Mas o que é o Ponto Paraná? O Ponto Paraná é uma edificação como se fosse o Petropen, Sinuelo... Ah, eu ouvi falar disso, que é para apoio de isso, porque assim, é para apoio, daí nesse lugar vai ser o quê? O Ponto Paraná, a região. A primeiro município que vai ter a Juranda, vai ser instalado na beira da estrada e daí... internamente vai ter os produtos daquela região para ser vendido. Que legal! Então, assim, vai ter em vários locais do estado e o Paraná Cidade que contratou o projeto. Então, assim, foi o primeiro projeto dentro do Paraná Cidade que a gente também aprendeu o BIM, né? O pessoal que estava acompanhando esse projeto internamente, né? Então, e aos poucos a gente está trabalhando aí para pegar todos os nossos projetos padrões e transformar. Já, né? Até eu preciso ainda assinar o termo de cooperação com o CREA, que a gente ainda não assinou, porque vai ajudar bastante aí esse elo, né? Município, CREA, Paraná Cidade. Precisa todo mundo andar junto, sim, né, Camila? Precisa. Para o desenvolvimento do Paraná como um todo, sim, né? Precisa. E muito, né? E assim, o conselho eu vejo que é tanto na parte profissional, né? Da pessoa, quanto das empresas, né? Porque assim, a gente também precisa desse lado do conselho nas empresas de engenharia, né? Sim. Então, realmente, aí é uma evolução grande. Eu acho que vem mais coisa aí pela frente que vai mudar bastante aí o nosso estado. Bem, mas os municípios precisam estar preparados para isso, né? Precisam, com certeza. Com um corpo técnico bem preparado, sim, com profissionais preparados para usar o BIM e, claro, com uma aproximação com o governo do estado, né? Isso mesmo, com certeza. Camila, o que só para a gente fechar, que eu acho que é bem importante, que a gente sempre fala que o nosso programa é para os engenheiros, agrônomos, geocientistas, mas também para a sociedade. O que a população ganha com isso, assim? Claro que diretamente é o asfalto, né? Mas o que mais que a população pode ganhar com esse desenvolvimento do Estado e municipal? Que o Estado está puxando o município ali para se desenvolver, para conseguir esses recursos. Eu acho que ganha em tudo, né? Tipo assim, a obra em si, né, faz a transformação, né? A gente tem que dizer, tipo assim, a engenharia, tipo, transforma. Né? Então, assim, uma simples pavimentação só para aquela dona de casa que lava a roupa, bota no varal, daí tem pó vermelho lá, né, pro interiorzão, sai, tá tudo sujo, e ela não ter mais esse pó, já é um ganho, né? A saúde da população já muda. A parte de iluminação de LED, né? Reduz tanto a questão de roubo, né? A segurança da cidade fica melhor e o secretário de segurança tem números mostrando que nos municípios que a gente já alterou a iluminação, que ela fica muito mais clara, já reduziu, sabe, índice contra a mulher, roubos, né? Porque assim, ladrão quer escuridão, né? E daí quando a gente faz essa mudança... E assim, né? A gente não autoriza eles ficarem com as luminárias. As luminárias de vapor de sódio, elas vão para destino imediato, né? Não é autorizado, porque assim, daí ele não tem a eficiência energética que precisa ser feita, eu não né? entendi, não. Porque assim, quando a gente faz a troca das luminárias, os prefeitos sempre querem ficar com a luminária velha para colocar em algum lugar. E como a gente está trocando 100% do município... Não tem por quê. Então, a gente já faz a destinação ambiental correta e depois eles têm a redução da conta de luz, né? Da parte de iluminação pública, né? Que eles vão poder usar aquele dinheiro para um outro investimento, né? Então, assim, eu vejo que tudo que o Estado tem feito para os municípios, que lógico, pela situação financeira que o Paraná se encontra, que nunca teve isso na história, é o benefício da população, né? Eu vejo assim que tudo isso é para ter a qualidade de vida lá na ponta. É isso que importa. O CREA mudar a vida da voltado pessoa. para a qualidade de vida das pessoas também, né? Porque a engenharia traz isso, né? Isso. Então, assim, eu vejo que
Podemos dizer que o estado do Paraná é um canteiro de obras e que a gente está mudando a vida das pessoas. Então as prefeituras têm que correr atrás aí, né, Camila? Tem que Porque correr, tem que recurso entregar tem. os projetos, tudo aquilo que já solicitaram tem que entrar com os projetos direitinho. E a sociedade tem que saber que recurso tem e tem que cobrar Com das suas certeza. prefeituras também, Com certeza. Bacana, muito bom. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença, Camila. Obrigada Muito bom a vocês. conversar com você e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, eu fico à disposição. Obrigada. Pessoal, ficamos por aqui. Continue acompanhando a gente aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelas redes sociais, né, Gui? Isso aí. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.